A Ponte errou demais defensivamente. Cometeu erros que ela não estava cometendo. Cometeu erro no primeiro gol de cabeça de costas, o Foguinho fez 1-0. Tomou um gol de um jogador, nada contra, lateral esquerdo entrando no costado do Márcio Silva, 1,5 m contra 1,90 m. Fez 2-0. E para piorar, um lance de linha de fundo que não precisava dar o pontapé que o seu Márcio deu no atleta do São Bernardo, veio os 3-0. A Ponte foi um pouco organizada no primeiro tempo, apesar de ter tomado um gol de maneira infantil. E no segundo tempo o time, você volta, toma um gol de cabeça de um lateral esquerdo na falha da zaga, se arruma lá no vestiário, conversa com os jogadores, reposiciona o time, aí com 7 minutos você toma um gol de cabeça fazendo 2-0 jogando fora de casa. Aí não tem tatu que aguente. É muito difícil você reverter a situação. Principalmente porque tecnicamente o São Bernardo é mais time que a Ponte. A Ponte estava conseguindo a pontuação, mas, sabe, de maneira muito operária. Essa é a grande verdade. E para piorar todo esse contexto, o seu treinador veio com 4 homens no meio campo ou acrescentando o Rodrigo. E o mais grave do que ele fez, ele tirou o Brian Borges do centro do campo, ali na frente dos volantes, para alimentar o atacante, porque ele estava jogando o Potker de centroavante e o Brian Borges por dentro aqui, atrás do Potker, não é? O que ele fez com a entrada do Rodrigo Souza? Ele jogou o Brian Borges para o lado esquerdo, para ser auxiliar do Kevson. Errou grotescamente. Ele errou por essa opção, e não que o Rodrigo tenha comprometido, não é isso não. A melhor maneira, você pode encher o time de zagueiro, encher de volante, o que faz um time ser também equilibrado defensivamente, sem a bola, é você não entregar a bola para o adversário, você tem que ficar com a bola. É a melhor maneira que você tem de poder efetivamente evitar ser contra-atacado, ter problema defensivo. Então, desculpa, eu não consigo entender, a não ser que tenha alguma explicação, como disse o Batista ao longo da transmissão, que o jogador estava estourando, estava com problema, mas ele não podia ter tirado o Luiz Felipe. Pior do que isso, né? Ele estava com a cabeça quente no segundo tempo, no final do jogo tomou o 3º amarelo e não joga contra o Sport. Um jogador tão importante como e o artilheiro do time. Ele está fora pelo 3º cartão amarelo. Enfim, 3-0, indiscutível pro São Bernardo. A Ponte não foi nem sombra do futebol, do time, da organização que demonstrou nas 2 últimas partidas. Infelizmente, contra o América foi bem, contra o Avaí foi bem, mas infelizmente a Ponte, né, teve até uma notícia interessante aí ao longo da semana, né, os jogadores receberam um pouquinho de dinheiro aí, isso não resolve, tem que resolver o problema na totalidade, mas dentro do campo, quando se esperava um time mais aguerrido, principalmente mais concentrado, o treinador fez uma opção que, para mim, e eu falei isso antes do jogo começar, que eu não faria, acrescentar um meio e tirar principalmente o Luiz Felipe, porque eu tinha certeza que ia acontecer isso. Tirar o Luiz Felipe, ele vai arrastar o Brian Borges para o lado esquerdo, sem a bola ele vira auxiliar do lateral esquerdo da Ponte. O único jogador que pensa o jogo no time da Ponte, ele colocou para jogar na beirada. Errou grotescamente e também por isso, e principalmente pelos erros individuais, a Ponte perdeu o jogo, Edu.